Aleluia, glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Irmãos, estamos hoje aqui para a glória de Deus, iniciando mais um livro da Bíblia Sagrada, Velho Testamento, livro de Abacuque, que do hebraico para a nossa língua, irmão, significa abraçado por Deus. Que maravilhoso! 3 capítulos, hoje o capítulo de número 1, 17 versículos. Irmãos, acredita-se que na história, quando Deus assim levanta Abacuque, apesar de não se falar muito da sua vida, das suas particularidades, os irmãos vão ver no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, que Abacuque tinha uma certa familiaridade muito com a música. Acredita-se que ele era levita do templo do Senhor e também profeta. Maravilha. E Deus o usou, irmãos, de uma forma totalmente diferente dos demais profetas. Nós vamos ver no capítulo 1, vamos ver no capítulo 2, no capítulo 3, e nos chama muita atenção, irmãos, a vida de Abacuque, abraçado por Deus. Acredita-se que ele escreveu esse livro no período que Nínive foi caída, perdeu aquele poder, aquele destaque que ela tinha como uma potência do mundo daquela época, e a ascensão da Babilônia. Algumas traduções, irmãos, isso no capítulo 1, nós vamos ler lá, babilônicos, vai estar escrito caldeus, mas é o povo babilônico. Sabemos que o rei ele era Nabucodonosor, e ele entra como um juízo de Deus contra o povo de Israel. E nós vamos ver aqui algo que é de Abacuque, não é de outro profeta, é dele só, é uma particularidade dele. Eu acredito que Deus, irmãos, quando ele te usa, quando ele nos usa, ele usa muitos homens e mulheres dele, cada um tem sua particularidade, cada um tem a sua intimidade com o Senhor, e Abacuque tinha dele. Nós vamos aprender isso. Aqui ele questiona, aqui ele pergunta a Deus, e questionando, esperando, querendo de Deus uma resposta. Os irmãos vão ver aqui. Abacuque capítulo 1, versículo 1, está escrito assim: oráculo revelado ao profeta Abacuque, o nome dele aqui, abraçado por Deus. Então, Deus revela uma palavra, uma profecia ao profeta Abacuque. Aleluia. Quando falamos aqui, não tem muita particularidades da vida dele, vemos que ele tinha aquela intimidade com a música. Acreditamos pela escritura aqui sagrada que ele era levita e profeta da casa do Senhor. Versículo 2. Questiona o profeta: ó Yahvé, até quando clamarei por tua ajuda, sem que tu me des ouvido? Até quando protestarei, meu Deus, diante de ti, violência, sem que me tragas alguma salvação? Nós, Abacuque queria respostas, Abacuque questionava, perguntava. Isso é errado, irmãos? Não. Nós vemos aqui, irmãos, nessa particularidade de Abacuque, uma intimidade com Deus, e chegar diante do Todo-Poderoso, de falar, de se abrir, de ser sincero, de falar. Irmãos, e o nosso Deus é um Deus vivo, um Deus que você fala, que você pede, que você pergunta, que você expõe algo para ele, ele te responde. Aleluia. Ele responde, porque ele não é um Deus morto, um Deus vivo. E Abacuque tinha essa particularidade. Abacuque não aceitava a violência, não aceitava o erro, a injustiça, a maldade. Diferente do mundo hoje, irmãos. Pessoas que querem entender, querem questionar, querem perguntar, tantas coisas que acontecem. Mas, irmãos, sabemos que Deus, o Senhor, está no seu trono, no controle da nossa vida. Aleluia. E quem tem intimidade com Ele tem resposta, irmãos. Quem o busca, quem o serve, quem quer ter um particular com Ele tem resposta. Aleluia. Versículo 3. Por que me fazes contemplar a injustiça, de observar com clareza toda a maldade, de campeia nessa terra? A destruição, a violência estão diante de mim, também há todo tipo de contendas, discórdias
e litígio é comum, né? Pessoas são injustiçadas num processo, num algo, numa concordância, numa demanda, e ficam para trás, por causa do que? Da maldade, do erro, do engano. Irmãos, o mundo hoje está assim, não está diferente da época de Abacuque. Irmãos, Abacuque como um justo, um homem de Deus, um servo do Senhor, que quer o que é correto, que quer o que é certo, porque a Bíblia Sagrada fala para mim, para você, no Salmo 119, verso 105, aleluia, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Quem observa a palavra, irmãos, quem lê a palavra, quem busca a palavra, quem ora ao Senhor, tem resposta da parte de Deus. Quer o que é certo, que é correto, quer ter uma vida justa. Irmãos, esse mundo, para quem é um homem ou uma mulher de Deus, irmãos, é passageiro. O que nós almejamos, irmãos, é estar com o Senhor para a eternidade. Ora Maranata, ora vem Senhor Jesus, que é passageiro, que é ilusório. Irmãos, o que é de Deus é eterno, tem uma herança preparada para nós, irmãos. Abacuque aqui, ele perguntava, Abacuque aqui, ele questionava, porque ele queria, irmãos, ver a verdade, a justiça. Irmãos, o restante do povo estava se corrompendo, estava indo para o caminho mal, mas ele não, irmãos. Ele queria o certo, ele queria ver Deus agindo, glória. Assim tem que ser o coração da igreja hoje, a verdade, a justiça. Bendito é o nome do Senhor. Versículo 4. Por esse motivo, a lei e o direito se enfraquecem, e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam e extorquem o justo, e assim a justiça é pervertida. Irmãos, isso acontece nos dias de hoje. Quantas pessoas, irmãos, desde a época de Abacuque e outros profetas, foram injustiçadas, mortas, irmãos, deixadas de lado, esquecidas. Irmãos, pagaram com a sua vida por causa da verdade, por causa da verdade de Deus. Irmãos, quantas vezes é citado isso na Escritura Sagrada? Irmãos, Deus está vendo? Tá. Deus sabe, sabe. Deus conhece, conhece. Se os irmãos lerem o Novo Testamento, os irmãos vão ver que Deus, lá no livro de Apocalipse, já deixa uma sentença escrita, dada aos reis, aos poderosos, aos que enganam, aos que mentem, aos que usam, abusam do direito do pobre, do mais necessitado. Ali fala que as aves dos céus vão comer a carne desses homens. Irmãos, já há uma sentença, já há algo decretado por Deus, irmãos. A Bíblia fala assim que minha é a vingança, assim diz o Senhor. Irmãos, se a pessoa morrer nessa terra e não aceitar Jesus como Salvador, vai passar a eternidade longe de Deus, irmãos. Se só tem o céu e o inferno. Se não vai para o céu, vai para o inferno, irmãos. Você, nós, você que está acessando o canal pela primeira vez, volte para Cristo. Aceite Jesus como Salvador. Deixe Jesus entrar na sua vida, para você ter um reino preparado nos céus, aleluia. Nessa terra, vamos ter aflições, vamos ter lutas, vamos ter provas, vamos ter inúmeras situações, mas temos vitória da parte de Deus, aleluia. Vemos aqui, irmãos, louvado seja Deus, o versículo de número, aleluia, 5. Então contemplai as nações e atentai, maravilhai-vos, porquanto eis que realizo em vossos dias uma obra, tal magnitude que não conseguireis acreditar, se tudo isso simplesmente fosse contado. Deus aqui responde o profeta. Irmãos, você está com dúvida? Você está inquieto? Você está ansioso? Você está querendo? Deus te responde. O Senhor te abraça nesse dia que se chama hoje. O Senhor tem resposta para a sua vida na palavra. Aqui Deus no versículo 5 começa a responder a Abacuque 6. Eis que estou conduzindo, nessa parte que algumas Bíblias falam caldeus, mas é os babilônicos, irmãos. Essa nação cruel. Os babilônicos, essa nação cruel, impetuosa e violenta, que marcha sobre a largura da terra, a fim de se apoderar das habitações que não lhe pertencem. Irmãos, Deus estava usando os babilônicos para ser a sua vara de juízo, de correção para o povo, principalmente para o povo dele. Irmãos, Deus usa, Deus faz, Deus realiza porque Ele é o Senhor. Não cabe a mim, a você querer entender o porquê. Deus, Ele faz. Por isso que a fé é o firme fundamento, aquilo que não se vê, mas que eu tenho que crer no Senhor, crer na sua palavra, crer na sua justiça, crer que quando Deus me repreende, te repreende, é para o nosso bem, porque Ele nos ama. Aleluia.
versículo aqui, ó, bendito seja o nome do Senhor, oh glória. Deus é maravilhoso, irmãos, oh glória a Jesus. Aleluia. Versículo aqui de número 6, aleluia. Contudo, chegará o dia em que todos esses povos zombarão do ímpio, com canções e provérbios. Oh glória. Irmãos, nos perdoa aqui que eu estou usando a tradução da Bíblia King James. Eu acabei apertando aqui, foi para o capítulo 2, mas vamos voltar no 1, versículo 6, amém? Versículo 6. Eis que eu estou conduzindo os babilônicos. Perdão, agora versículo 7. É, pois, uma nação apavorante e terrível, que faz justiça com as próprias mãos, e todo o seu juízo e as leis vêm dela mesma. Irmãos, os babilônicos eram maus, os babilônicos eram cruéis, os babilônicos não tinham misericórdia, os babilônicos matavam, torturavam, pior que os assírios, irmãos, diz a história. Irmãos, Deus estava usando esse povo mau para repreender as demais nações e principalmente o povo dele. Irmãos, Deus, ele não quer que isso aconteça com ninguém. Deus tem planos de paz, diz Jeremias 29:11. Mas o homem, irmãos, a mulher que é desobediente, que é um bode, que não quer obedecer ao Senhor, Deus usa, irmãos, às vezes do mal para repreender, do mal para fazer a pessoa se achegar. Tem pessoas, irmãos, que Deus quer dar vitória por completo, quer tirar ela de uma luta, de uma prova, de uma situação adversa, para ela viver uma vida de completa de vitória. Mas Deus sabe que a pessoa, irmãos, recebe uma porta do emprego, é curada, é liberta, Deus muda o seu quadro, material, financeiro, conjugal, algo, ela deixa do Senhor, irmãos. Ela vira as costas para o Senhor. E Deus não faz isso, irmãos, por completo, e dá uma bênção completa por causa da atitude errada que ela vai ter na frente. Deus deixa ela na prova. Deus vai abençoando, pouco a pouco, como diz lá no livro de Êxodo, pouco a pouco Deus vai dando vitória, pouco a pouco Deus vai mudando o quadro, pouco a pouco Deus vai dando vitória, mudando. Por quê? Para a pessoa ver se aprende, se cresce, se amadurece, para servir o Senhor de todo o coração. Irmãos, o povo de Israel era assim, irmãos. Deus ia tratando, Deus ia falando, Deus ia mostrando, Deus ia fazendo sinais, e o povo não largava o erro. Deus faz isso com muitas pessoas hoje, irmãos. Versículo 7. É, pois, uma nação apavorante e temível, que faz justiça com as próprias mãos, todo o seu juízo e as leis vêm dela. 8. Os seus cavalos de guerra são mais rápidos que leopardos, e mais ariscos e ligeiros do que lobos. Ao pôr do sol, os seus cavaleiros espalham-se por toda parte. Eles vêm de muito longe, voam como águia faminta que se apressa em devorar. Irmãos, povo mau, povo que se declina para o mal, povo que não tem misericórdia, não tem piedade, não tem compaixão. Esse povo, irmãos, que vinha fazia rápido, não tinha fortaleza, não tinha exército, que neles não entrasse, não derrubasse. Irmãos, aqui a história fala que tanto o Egito como a Síria, eles já tinham derrotado. Irmãos, olha que o Egito e a Síria eram uma potência. Os babilônicos já tinham derrotado, irmãos, e o povo de Deus estava entrando também por esse caminho. Estava sendo subjugado, mais uma vez, para ver se aprendia, irmãos. Jesus. Versículo aqui, de número 9. Eles todos vêm determinados a massacrar, suas hordas avançam como o vento do deserto, fazendo tantos prisioneiros como areia da praia. Olha, irmãos, estavam escravizando as nações, o povo de Israel estava junto. Nós vemos, irmãos, o livro de Abacuque, comparando com Daniel, Jeremias e outros, irmãos, que fala do exílio, da Babilônia. Irmãos, foi uma primeira leva, foi uma segunda, depois uma terceira. Quantos judeus foram? Tinha judeus lá fiéis? Tinha, irmãos, mas a maioria era desobediente. A maioria desobedecia o Senhor. Irmãos, isso aconteceu, irmãos. Irmãos, Deus não quer que o mal venha sobre sua vida, a minha vida, mas para isso temos que obedecer a sua palavra. Aleluia. Versículo aqui, número 11. Então passam como o ímpeto de uma ventania, seguem adiante. Eles, porém, são homens carregados de culpa, de condenação, porquanto têm como Deus a sua própria arrogância e força. Olha, irmãos, a sua própria arrogância e força é o Deus dos babilônicos. Quantas pessoas estão assim nos dias de hoje, irmãos? Elas acham que tudo gira em torno delas, altivas, arrogantes. Irmãos, não dão nem glória a Deus que criou os céus e a terra. Irmãos, está cheio de pessoas assim, parecido com os babilônicos.
e em pessoas assim, às vezes dentro dos templos, irmãos, que se dizem mulheres e homens de Deus. Irmãos, isso é sério, irmãos. Versículo 13, aqui. Oh glória, aleluia. Versículo 12. O Yahvé, Elohim, Deus meu, Kadosh, santo, porventura não existe desde a eternidade? Tu jamais morrerás e nós te seguiremos. Mas, Senhor, tu designaste justamente essa nação pagã para executar o teu juízo? Rocha de refúgio, tu decidiste estabelecer este povo para aplicar castigo? Irmãos, aqui o profeta começa a perguntar para Deus de novo, começa a questionar ele naquilo que Deus estava fazendo. Ah, irmãos, quantos estão assim, irmãos? Questionando. O profeta aqui era um homem de Deus, era santo, irmãos. Uma pessoa que buscava santidade. Não queria entender, irmãos, mas Deus estava falando com ele, respondendo aos seus questionamentos. Versículo 13. Tu cujos olhos são puros e imaculados, que não suportam ver o mal, que não podes tolerar a malignidade. Então, porque tens paciência com os perversos, porque ficas em silêncio enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? Irmãos, Abacuque fala, Deus, o Senhor está vendo eles matar prisioneiros, sacrificar, massacrar, fazer tanta maldade, o Senhor está deixando com os olhos puros. O Abacuque não estava aceitando, irmãos, mas era a vontade de Deus. Muitas vezes, muitos não querem aceitar, mas Deus usa esses meios para nos ensinar o povo dele, irmãos. Irmãos, vamos crer pela fé e aceitar o que Deus está fazendo. Versículo aqui, bendito seja o nome do Senhor. 14. Tornaste os homens como peixes do mar e como os animais que não têm bom senso e ninguém deve satisfação. Irmãos, eles estavam tratando as pessoas como animais, como répteis, de tanto mal o povo estava fazendo. Versículo 15. O inimigo simplesmente os pega com os olhos, apanha todos com sua rede e nelas o arrasta para onde deseja. Então comemora e exulta. Irmãos, eles estavam lançando a rede, arrastando o povo, escravizando, maltratando, fazendo tudo o que queriam, irmãos. O profeta estava orando, perguntando, não aceitando, falando com Deus. Oh, irmãos, Deus precisa nos dias de hoje levantar abacuques que oram, que não aceitam o mal, a injustiça, a maldade, para que Deus intervenha, Deus faça, Deus mude. Aleluia. Versículo 16. Por este motivo ele oferece sacrifício à sua própria rede e queima incenso em sua honra, pois rende graça à sua rede. Vive em grande conforto e segurança e desfruta de boa e farta comida. Irmãos, eles estavam fazendo, entravam nas nações, roubavam os despojos, as riquezas, estavam fartos, comiam do bom e do melhor, enquanto as nações, o povo de Deus estava no meio também, irmãos, sendo castigado, comiam o que eles queriam. Irmãos, isso é sério, irmãos, isso se chama desobediência. Muitos estão vivendo isso hoje por causa da desobediência à palavra. 17, para nós encerrarmos hoje o capítulo 1. Contudo, continuará ele esvaziando a sua rede, destruindo sem piedade as nações. O profeta que termina o capítulo 1, irmãos, e o 2 já vai entrar respondendo. Por que ainda o ímpio, o homem mau, tinha êxito? Irmãos, muitos hoje que não conhecem o Senhor, parece que estão bem, melhores financeiramente e outras áreas, e o justo fica questionando, perguntando, não, irmãos, creia que Deus vai mudar a sua história, creia que Deus vai fazer o impossível, creia que o Senhor é poderoso, irmãos, mas obedeça a voz do Senhor, que é a sua palavra, amém? Capítulo 1 de Abacuque encerrado. Deus abençoe a sua vida grandemente, irmãos, compartilhe esse link para os seus contatos, não deixe de deixar o joinha, para o canal está sendo bem visto, para nós evangelizarmos, pregarmos a palavra, curiosidades bíblicas, Ever Marcelo, se inscreva no canal, nos ajude, irmãos, aí fazendo a obra de Deus, se inscrevendo, deixando o joinha e compartilhando o link para a glória de Deus, amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.